Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos falar do capítulo 24, em que Abraão manda buscar uma mulher para Isaac. Nós vamos falar e dar continuidade a essa palavra, mas antes queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se tem agregado na sua vida, se tem feito você se aproximar de Deus, se tem virado chaves, tem ensinado você, envia para 3 amigos para também que ele venha aprender, que nós possamos crescer em graça e em sabedoria, aprendendo da palavra de Deus. Então envia para 3 amigos para que ele venha conhecer esse canal. Também se inscreve lá, coloca a receber todas as notificações que todas segundas e quintas tem uma palavra de Deus para a sua vida. Então vamos dar continuidade aqui. Gênesis capítulo 24. Antes de a gente iniciar, queria pedir a você, feche os seus olhos, se possível. Caso não possa, esteja trabalhando, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus. Pai amado, bendito e adorado Rei, diante de Ti aqui estamos, ó Pai. Meu Pai, que Tua presença venha se manifestar sobre a nossa vida, Jesus. Que o Senhor nos dê discernimento e entendimento para entender a Tua palavra. Meu Deus, abençoa-os cada um dos peregrinos. Amém. Diz assim, peregrino, versículo 1 do capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Aqui já no início, peregrino, a gente vê um ponto. Abraão já era de idade, mas em tudo o Senhor tinha abençoado. O nosso Deus, peregrino, Ele é o Deus do todo, do tudo. O nosso Deus não é o Deus que tem muito. O nosso Deus é o Deus que tem tudo. Você está conseguindo compreender quão maravilhoso é isso, peregrino? Muitas pessoas dizem assim, Jefferson, eu tenho muito. Muitas pessoas têm muito, mas você só pode ter o tudo, peregrino, com Deus. Você só pode alcançar a plenitude da sua vida e da sua existência física aqui na terra se você tiver a Deus. Se você não tiver a Deus, você pode ter riqueza, você pode ter bens, você pode ter herança, você pode ter pessoas, você pode ter status. Se você não tiver a Deus, você vai continuar vazio. Jefferson, e isso acontece? Acontece. Por que você acha que muitas das pessoas que são bilionárias, as pessoas que têm muitas riquezas, milionários, eles ficam tentando fazerem festas ou muitas vezes ficam perdidos em depressões, ou algumas vezes você vê nos noticiários alguns dos bilionários ou bilionário se suicidou. O que é que ele tentou? Ele tentou matar um vazio físico, a qual ele tentou preencher de todas as maneiras, só se esqueceu de procurar a quem? A quem poderia preencher. E quem é? Você sabe, peregrino, isso. O Senhor soberano, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que preenche esse vazio. Bebidas, festas, status, amigos, qualquer outra coisa, ego, orgulho, que muitos tentam colocar isso também, infelizmente, muitos tentam preencher o vazio dela com ego e orgulho, tentando menosprezar outros para poder se achar alguma coisa. Ainda assim ela se torna e encontra-se vazia. Então você só encontra o tudo e a plenitude com Deus. E isso no primeiro versículo a gente já aprende. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Abraão não era abençoado somente na parte financeira. Abraão não era abençoado somente em sua família. Abraão não era abençoado somente no network. O que é network? Na sua rede de amigos, de contatos. Abraão não era somente abençoado na sua trajetória. Abraão não era somente abençoado nas construções e nas edificações que ele fazia. Abraão era abençoado em tudo. Você sabe o que é tudo, peregrino? Mas Jefferson, significa que por ele ser abençoado ele não tinha problema? É claro que ele tinha problema, peregrino. Mas como é que ele pode ser abençoado e ter problema? Porque os problemas fazem parte da manifestação da glória de Deus. Os problemas que enquanto a gente viver aqui nessa terra, nós vamos ser afligidos. Mas os problemas servem de forma para você manter a sua fé. Os problemas servem para você não deixar que o orgulho e o ego chegue ao teu coração, para você não se achar que pode, que você tem, que você faz.
os problemas chegam na nossa vida para mostrar a nossa fragilidade. O problema serve para isso, para mostrar a sua fragilidade. Para mostrar a minha fragilidade, isso aí, peregrino. O problema mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto nós dependemos do Senhor. O problema serve também para manifestar a glória de Deus. Então vamos seguindo aqui. Versículo 2. Disse Abraão aos seus mais antigos servos da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da coxa. O que é que Abraão estava querendo fazer aqui, Jefferson? Ele pegou um servo, mandou botar a mão por baixo da coxa. O que é que isso significa? Ele pediu primeiro para chamar os servos que já há muito tempo caminhavam com ele, que tinham experiência de andar com ele. Ele pediu para colocar a mão embaixo da coxa dele, porque ele ia mandar aquele mordomo, porque aquele era como um mordomo, o servo que tomava conta de tudo. Quem toma conta de tudo hoje? Quando você vai para uma casa onde tem uma pessoa que toma conta de tudo, ela é conhecida como mordomo. Eu estou trazendo para os dias atuais. É aquele que toma conta de tudo. É responsável pela comida, pelo banho, pela limpeza da casa, pelos outros que tornam a fazer a comida. Ele está sempre, é ele que é o porta-voz de todos os outros que andam e fazem o serviço nas propriedades do homem ou da mulher que é milionária, uma pessoa que tem uma condição acima da média. Então esse servo colocou a mão embaixo da coxa de Abraão, porque Abraão tinha uma missão a dar a ele. Abraão ia falar isso que a gente iniciou dizendo. Abraão ia ordenar ele a buscar uma esposa para quem? Para Isaac. Isaac foi aquele filho da promessa que Abraão passou muito tempo esperando. Muito tempo, Jefferson, fisicamente. Se você for parar para visualizar fisicamente, você vai dizer, Jefferson, Abraão teve que esperar muitos anos para ver a promessa se cumprir. Isso. Houve um processo. Ele teve que ser lapidado, peregrino. Abraão teve que ser ensinado a confiar em Deus. Abraão teve que ser ensinado a não tomar a frente do Senhor. Abraão teve que ser ensinado a permanecer obedientemente com o Senhor, mesmo que fosse necessário abrir mão da existência física. Por quê? Porque ele chegou um momento que ele precisou provar a fé dele, provar que o coração dele não estava apegado ao corpo físico, que ele não estava apegado à existência material, ele estava apegado ao reino celestial, à obediência ao Senhor. Então por isso que ele diz aqui no versículo 2, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, o mordomo, exemplo, que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa. Versículo 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Jefferson, por que Abraão foi tão incisivo a ponto de pedir que o servo dele, o mordomo mais antigo, jurasse pelo Senhor que não pegaria outra mulher, a não ser uma mulher que era da própria descendência do povo israelita? Sabe por quê, peregrino? Porque Abraão, ele aprendeu a servir ao Senhor e a obedecer os mandamentos dele. Abraão entendeu que não adiantava ele querer fazer do jeito dele. E os cananeus eram povos que não serviam e não obedeciam a Deus. Jefferson, é porque eram povos menores do que o povo israelita? Não. É porque esse povo não servia ao Senhor. Esse povo não reconhecia o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Jesus, o nosso soberano Pai. Eles reconheciam outros deuses. Eles adoravam outros deuses, como Baal, como um deus de prata, de pedra, que não fala, não grita, não se move, que adoravam imagens de esculturas. Então, Abraão, ele não queria novamente tomar a frente do Senhor. Por quê? Porque Abraão entendeu e aprendeu que ele tinha que obedecer. E se ele pegasse uma cananeia, ele estaria indo contra a palavra do Senhor. Estaria misturando as culturas e fazendo com que Isaac viesse a ter um ponto de poder cair na fé. Então ele disse, eu quero que você prometa, quero que você me prometa, meu mordomo, que era o servo dele mais antigo, que você vai buscar uma esposa para o meu filho, mas não nessa região, não no Egito, não entre povo estrangeiro que adora Deus de pau, de pedra
que adora Deus de imagem, que adora Deus da sua cabeça, mas eu quero que você busque uma pessoa que conhece o Deus a que eu sirvo. Aqui já ensina a gente outra coisa, peregrino, que você deve andar com pessoas que têm a mesma visão que você. Você deve andar entre pessoas que andam na mesma fé que você. Jefferson, quer dizer que eu não posso me relacionar com pessoas que não temem ao Senhor? Não é isso, peregrino. Deixa de ser extremista. Estou dizendo que você deve se relacionar, ter contato, trocar experiências com pessoas que têm uma mesma visão. E as pessoas que não têm essa visão que você tem, você deve evitar. Por quê, Jefferson? Para que você não venha acontecer o que Abraão estava querendo impedir. Que o filho dele viesse a casar com uma mulher que era fora da sua cultura, dos seus ensinamentos, e ele não viesse a ser influenciado a pecar contra Deus. Você pode conversar com pessoas, você pode até mesmo ensinar essas pessoas que não conhecem a Deus, mas tente ao máximo estar próximo de pessoas que levam você adiante. Olha o que diz no versículo 4. Mas irá a minha parentela e dar-lhe-á e tomará uma esposa, e dali tomará uma esposa para Isaque, meu filho. Então ele disse, você vai ter que buscar lá na minha parentela uma esposa para o meu filho Isaque. Versículo 5. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Que terra? A terra qual ele estava. A terra que não era do povo de Israel. Era do povo, como diz aqui, dos cananeus, né? Do povo dos cananeus. Então ele disse o servo, mas, Abraão, pode ser que a mulher não queira vir comigo, pode ser que ela não acredite que eu vou trazer ela para vir casar com seu filho. Então ele aqui já botou uma complicação, né? Uma especulação. Então olha aí o que Abraão com sabedoria falou. Versículo 5 repetindo, disse-lhe o servo, o mordomo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra, a terra de que? Dos cananeus. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Olha aí o que ele falou. Ele disse o seguinte, Abraão, pode ser que a mulher, como eu sou como mordomo seu, sou teu servo, ela não acredite que eu vim mandado de você. Eu não vim mandado pelo Senhor. Então deixa eu levar seu filho como prova de que eu estou levando ele para se casar com aquela moça, para que o seu povo reconheça que não é um escravo que está tentando enganar. E olha o que Abraão respondeu. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faça voltar para lá meu filho. Olha o que ele disse, eu quero cautela. Jefferson, mas como assim? Abraão acabou de pedir para que fosse buscar uma esposa lá, mas pediu para que Isaque não fosse para lá com cautela? Ele tem algum problema com seus familiares? Não, peregrino. Ele não tinha nenhum problema com seus familiares. Só que Isaque tinha uma missão. Isaque herdou uma missão a qual foi dado a Abraão. Qual foi a missão? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra a qual você habitará. De lá eu te farei pai de grandes nações, de grandes povos. Ele não queria que Isaque voltasse e perdesse essa visão. Abraão estava tendo cautela de que se Isaque fosse, poderia ser que os parentes dele fizessem Isaque perder a visão. Jefferson, isso acontece, infelizmente, Pedro. Tem pessoas que, infelizmente, não caminham com você porque elas não conseguem ter a mesma visão que você. Não é porque elas sejam menores, é porque a ponto dela, a visão dela, não é de tamanha ousadia como a sua. Então essas pessoas não podem estar ao seu lado, porque elas vão tentar te barrar. Elas vão tentar dizer assim, não, se acomoda, tá bom, chega, você já conquistou demais. Elas vão tentar frear você. Então Abraão estava tentando, falando isso para o seu servo, tentando impedir que isso acontecesse. Então ele diz, cautela, cautela, olha aí. Versículo 6, respondeu Abraão, cautela, não faça voltar para lá meu filho. Eu não quero que Isaque vá para lá. Eu não quero que Isaque perca essa visão que eu dei a ele. Eu não quero que Isaque perca o direcionamento a qual o Senhor me deu. Abraão não queria que Isaque falhasse onde ele falhou. De não acreditar no Senhor, de poluir a sua visão, de se acomodar. Porque Isaque tinha uma missão, peregrino. E a missão dele era enorme. Se ele chegasse para uma família que dissesse assim, não, Isaque, tá bom, fica aí,
você já conquistou demais, seu pai é abençoado, você não precisa fazer mais. Então ele ia estagnar, ele ia parar. E não é isso que Deus queria. Deus queria continuar o progresso da missão a qual ele deu a Abraão. Isaac ia ser agora o sucessor dessa promessa. Desse ponto, então, Isaac não poderia se acomodar. Então você tem que aprender uma coisa, Pedro. Não se acomode. Esteja sempre pronto a crescer. Mas, Jefferson, eu vou estar sempre pronto a crescer. Por quê, Jefferson? Para que você possa cada vez mais manifestar a glória de Deus. Para que você possa transbordar sobre a vida das outras pessoas. Que você tenha essa sede de sempre querer mais. Mas, Jefferson, isso não é orgulho, isso não é algo ruim. Não, peregrino. Você não está querendo mais, não é para esbanjar. Você não está querendo mais por causa da riqueza. Você quer mais para que a glória de Deus seja manifestada. O seu foco não é querer mais para o seu próprio eu. Você quer mais para poder abençoar sobre os outros. Se lembra que eu falei? Para transbordar sobre a vida dos outros. Quando você transborda, você está ajudando outras pessoas. Você não está fazendo por você, você está fazendo pelo outro. Quando você transborda, você leva para outras pessoas o que você um dia chegou a alcançar para as outras pessoas alcançarem. Como se fosse uma semente. Você divide uma semente com uma pessoa, ela planta uma árvore e você planta outra. Quando a árvore crescer, se você pegar a semente e dar para outra pessoa, e aquela pessoa que você também der para outra pessoa, agora você não vai ter somente mais 2 árvores. Agora você vai ter mais 4. Por quê? Porque você vai dividir as sementes. E aí você vai multiplicar. E Deus, Ele quer isso, que você multiplique o que você tem. Vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei a esta terra. Ele darei a esta terra. A terra a qual ele estava, né? Que era na terra dos caldeus. Ele enviará o seu anjo e te há de preceder e tomará de lá a esposa para o meu filho. Então ele disse, o Senhor já me disse que Isaac tem que estar aqui nessa terra. Ele não é para casar e ficar lá. Ele tem que vir para cá e continuar, como eu disse, a missão a qual o Senhor tinha dado a Abraão. Ele teria que prosseguir a cumprir a missão a qual o Senhor tinha dado a Abraão. Versículo 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigada do teu juramento. Entretanto, não levará para lá meu filho. Então ele disse o seguinte, você não vai levar meu filho para a minha descendência. Eu não quero que ele se contamine, eu não quero que ele perca a visão, eu não quero que ele perca o direcionamento ao qual eu trabalhei tanto para ele ter, de obedecer a Deus, de servir os princípios, de não negar o Senhor, de estar disposto a entregar o seu corpo físico, se necessário, para obedecer o mandamento, os ensinamentos do Senhor, de não estar apegado ao mundo físico. Eu não quero que ele perca essa visão por causa dos meus familiares. Eu quero que ele fique aqui. Se a mulher não quiser vir, então você está desobrigado desse mandamento, dessa ordem que eu estou te dando. Você ficará livre. Você não vai ficar culpado se a mulher disser que não. Só repetindo, versículo 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levará para lá meu filho. Caso ela não queira vir, você não vai levar meu filho. Você fica com o meu filho fora do meu parentesco, fora da região dos meus familiares. Versículo 9. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido, segundo o que tinha sido acordado. Versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens deles, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Então agora o servo começou a se deslocar para cumprir a missão a qual lhe foi ordenada por Abraão. Ele foi cumprir aquela missão de buscar uma esposa. Jefferson, por que era tão importante, Jefferson, uma esposa? Porque, peregrino, a palavra de Deus diz o seguinte: é bom que seja 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. É mais forte um feixe do que uma vara. Por quê? Porque um feixe ele enverga e não quebra.
O que é que Deus está querendo dizer aqui? Ele está querendo nos dizer que o casamento, ele serve para isso, peregrino. Para que você ande em comum acordo com a pessoa que está seguindo para o alvo. Para que se algum dia você fraquejar, ou ficar tonto, ou ficar desnorteado, tem uma pessoa que te oriente. E no momento que essa pessoa ficar desnorteada, ficar tonto, você orientar ela para ela seguir para o alvo. Para que vocês caminhem juntos. Para que no dia que você estiver desanimado, aquela pessoa que é sua parceira, que é sua esposa, te reanime. Que diga, não, nós vamos conseguir. Nós vamos prosseguir. Se lembra do que Deus já fez. Olha o que Deus já fez, porque você está triste. Vamos seguir na fé, vamos orar, vamos jejuar. Então é por isso que é importante ser dois e não um. O casamento é importante por isso, peregrino. Porque você vai estar sempre em cooperação. Quando você está sozinho, você fica fragilizado. Você fica mais fácil de ser abatido. Mas quando você tem outro, fica mais difícil. Por quê? Porque esse outro vai sempre dizer assim, não, aquela palavra de derrota a gente não aceita. Vamos buscar no Senhor, o Senhor vai nos trazer resposta. Sempre que uma pessoa tenta te afligir lá fora no meio da guerra, mesmo que você seja atingido através dos problemas, através da parte de trabalho, de finanças, das áreas de economia, de você trabalhar, que é a sua labuta diária, o seu trabalho, as suas guerras que você tem que enfrentar lá fora. Quando você tem um casamento, e esse casamento é firmado na presença do Senhor, você tem sempre uma pessoa que vai te ajudar a olhar para onde vai te refrigerar a alma, que vai te levar a buscar o Senhor. Por isso que Abraão colocou essa determinação para o seu servo, o seu mordomo, de trazer uma esposa da sua descendência, para que eles não errassem o alvo, para que eles continuassem seguindo a missão a qual ele iniciou, de criar e construir aquela grande nação, aquele povo que seria como o pó da terra. Abraão queria continuar. Jefferson, e o propósito de Deus na minha vida vai para além do corpo físico, sim. Você pode acabar morrendo fisicamente, morrendo o seu corpo físico, mas o propósito que Deus te deu, que Deus te deu, vai sempre perdurar no tempo, porque está além de você. O propósito, quando você morre fisicamente, outra pessoa herda para continuar, porque o propósito não era somente seu. O propósito é em comum, vai para alguém. E quem é esse alguém? É Deus. Tudo volta para Ele. Então é por isso que Abraão estava mostrando isso aqui. Abraão estava próximo de falecer. Falecer fisicamente. O corpo dele já tinha dado o que deveria ter dado. Ele entregou todos os frutos que ele poderia entregar fisicamente. E agora ele estava repassando o cajado. Ele estava passando a promessa para o filho dele. Vamos seguir no versículo 10. Novamente, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, de Abraão, levando consigo de todos os bens dele. Levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naó. Versículo 11. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saíam a tirar água. Jefferson, as moças é que davam água? Peregrino. Naquele tempo, as mulheres ficavam responsáveis por dar água aos animais. Os homens ficavam responsáveis pela parte braçal, a parte onde havia mais peso, onde tinha que caçar, onde tinha que alimentar os animais, onde tinha que pegar os animais, sacrificar, ou teria que deslocar os animais para outro local. Então as mulheres ficavam responsáveis por dar água. Por isso que aqui diz aqui, no versículo 11, fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. Por que, Jefferson, aquele servo se posicionou próximo ao poço de água, num poço de água? Vou te dizer agora. À tarde, hora em que as moças saíam a tirar água. Ele se posicionou ali porque ele sabia que o povo que era de Abraão, que era a descendência dele, sempre mandava à tarde as mulheres dar água aos animais. Então ele se posicionou ali em um ponto em que ele conseguiria visualizar as mulheres. Havia várias mulheres que agora iam se deslocar para dar de beber aos animais. Então ele estava num lugar estratégico. Ele foi para ali, mas ele foi para ali com sabedoria, peregrino. Aquele servo, ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele se posicionou ali, não foi por acaso. Ele se posicionou ali porque ele queria encontrar uma mulher. Ele queria ver como aquela mulher agiria,
como ela trabalhava, como ela servia a água aos camelos. Ele estava vendo o exemplo. Jefferson, e com exemplo eu consigo identificar uma pessoa se ela serve ao Senhor ou não? Sim. Porque pelos frutos se conhece a árvore, peregrino. Uma pessoa que serve a Deus, independentemente de onde ela esteja, ela vai sempre dar frutos. E sempre os frutos que vai ser os exemplos. Será a forma como ela age, a forma como ela fala, a forma como ela reage aos problemas, a forma como ela lida, né? Nem reage, a palavra foi errada, é como ela lida com os problemas. Porque reagir é uma forma de abrupta, sem pensar. Então vamos seguindo aqui. Versículo 12. Disse consigo: o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Então olha aí, peregrino. Aquele mordomo, por tanto tempo andar com Abraão, ele aprendeu a orar. Olha aí como é importante você estar próximo de pessoas que sejam referência e que caminham para o alvo ao qual você quer ir. Aquele servo, ele orou a Deus. Ele fez algo que não era comum dele fazer, né? Ele começou a aprender de tanto conviver, ele começou a aprender e ter experiências que levou a ele a acreditar em Deus, né? E olha o que diz aqui. Versículo 11. Disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Por que ele disse assim, Deus do meu senhor Abraão? Por quê? Porque ele era de um povo estranho, ele era um servo. E escravos sempre eram de descendências diferentes, que serviam ao povo de Israel. Então ele aprendeu a adorar a Deus através do convívio. Pessoas, peregrinos, que estão contigo, vão adorar a Deus por causa do seu exemplo. Através do seu exemplo, pessoas vão adorar a Deus. Pessoas que caminham contigo ou estão próximas de você, vai se aproximar mais de Deus por causa da sua forma como você age. Jefferson, então se eu agir de forma errada, eu também vou afastar as pessoas de servirem a Deus? Sim. O seu exemplo, peregrino, é espelho. É espelho para aqueles que estão iniciando a fé. Para aqueles que estão na caminhada com o Senhor. Para aqueles que estão começando a caminhar com o Senhor. Eles vão se inspirar em você. Então é importante que o seu exemplo traga orientação, como trouxe para esse servo, para esse mordomo, que fez o mordomo orar. E diz aqui no versículo 12: disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Então ele orou e disse assim: Senhor, espero que você me atenda, Deus. Deus do meu senhor Abraão, para que eu possa cumprir a missão a qual Abraão me entregou. Então ele orou a Deus. E isso é maravilhoso. Você vê que o convívio com a pessoa que serve a Deus traz um crescimento e traz a pessoa a servir a Deus e se converter ao Senhor. Da mesma forma também pode acontecer o contrário. O convívio com pessoas erradas te leva a te afastar de Deus, te leva a negar a fé, te leva a blasfemar com o Senhor. Por isso que é importante você saber filtrar as pessoas a quem você vai se relacionar. Vamos seguindo aqui. Versículo 13. E eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Versículo 14. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina-te o cantil para que eu beba, ela me responda. E ela me responda: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para que o teu servo Isaque, para que designaste para o teu servo Isaque. Nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Jefferson. Então a oração dele foi que se ele falasse com uma das moças, ela respondesse de bom grado, dizendo: assim darei água aos seus camelos, inclinasse a dar água aos camelos, e não somente desse água a ele, mas também aos camelos. Essa seria a esposa que ele levaria para Isaac. Então ele pediu essa petição a Deus. Jefferson, então o Senhor respondeu essa oração. Nós vamos ver aqui na próxima semana que sim, que essa oração foi atendida. Jefferson, mas ali aquele homem era um servo somente.
Deus atende a oração de um servo? Sim, peregrino, Deus atende a oração de um servo. Deus atendeu a oração daquele homem que era servo de Abraão. E o mais importante é isso que nós aprendemos hoje, que nós não podemos caminhar longe dos ensinamentos do Senhor, que nós não podemos deixar que as coisas do mundo nos contaminem e não deixar que o mundo e as outras pessoas façam a gente se acomodar, que a gente venha estar sempre incomodado e inconformado com o que a gente venha a dar a Deus, para que a gente sempre possa entregar mais. Gerson, então eu tenho que ser inconformado, sim. Tem que ser inconformado, para que você venha estar sempre pronto a entregar mais ao Senhor. Tudo que você entregou hoje, você venha querer entregar mais, para que assim você possa sempre mais derramar, que você possa sempre derramar sobre a vida dos outros. Você venha superabundar. Essa é a palavra. Amém, peregrinos? Essa era a palavra de Deus para a gente hoje. Na próxima semana a gente dá continuidade. Vamos agradecer a Deus por esse ensinamento. Senhor Jesus, soberano Deus, que palavra, Pai. Senhor Jesus Cristo nos ensina a viver e praticar ela. Nos ensina a andar obedientemente. Nos ensina a não abrir mão, meu Pai, de Te servir para poder seguir ao mundo. Mas nos ensina, meu Pai, a não nos contaminarmos. Nos ensina, meu Pai, também, Jesus Cristo, a colocar em prática essa palavra. A escolher, meu Deus, as pessoas certas para caminhar conosco, que nos impulsione a crescer cada dia mais, que sejam as pessoas que estejam ao nosso lado. E que nós possamos sempre, Pai, estar inconformados, meu Deus, com, meu Deus, a entrega que a gente dá a Ti, para que a gente possa cada vez mais entregar mais ao Senhor. Que nós sempre venhamos estar gratos, mas inconformados. Amém. Glória a Deus.